Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que estão conectados conosco para esse tempo de compartilhar da palavra de Deus. Que o Senhor ministre a sua vida e o seu coração. Eu queria ler um texto que está em Apocalipse, no capítulo 16, versículos 13 até 15, onde nós lemos: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse é o relato das visões que o Senhor deu a João lá na ilha de Patmos. São revelações, especialmente que dizem respeito aos tempos do fim. Por isso, Apocalipse, que relata essas visões, é um livro muito difícil de se interpretar, porque ele fala das coisas que ainda vão de vir. Esse trecho que eu li, ele é muito interessante. O meu objetivo não é dar uma interpretação exegética do que significa o contexto, mas eu quero pegá-lo e fazer uma aplicação para a nossa vida hoje, que eu creio que é uma realidade que cada vez mais se aproxima de nós e para a qual nós temos que estar atentos e temos que necessariamente nos posicionar para que nós não sejamos abalados em nossa comunhão com Deus, em nossa fé em Cristo Jesus, o Senhor. Nesta revelação, João fala de 7 flagelos que ocorrerão ainda nesse tempo, neste mundo. E aqui no 6º flagelo, João, ele diz: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos semelhantes a rãs. É claro que é uma linguagem apocalíptica, mas de qualquer forma, nós temos aqui uma tríade demoníaca, vou chamar assim, porque João fala do dragão, João fala da besta e João fala do falso profeta, que são, com certeza, manifestações das trevas nos tempos de hoje e também nos tempos do fim. São figuras das manifestações das trevas nesse tempo. E se nós analisarmos, nós vamos perceber que essas forças contrárias, essas forças das trevas, cada vez mais se manifestam, cada vez mais tentam fazer com que os propósitos de Satanás se estabeleçam na terra, tentam cada vez mais mobilizar pessoas, situações e circunstâncias para se opor às coisas de Deus, porque diz aqui que tudo isso é para se opor ao Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos isso e eu creio que quanto mais nós chegarmos para perto do tempo do fim, maiores e mais intensas serão essas manifestações. E aqui João, ele tem a visão de demônios, espíritos demoníacos saindo, um da boca do dragão, outro da boca da besta e outro da boca do falso profeta. De fato, esses demônios representam as forças malignas, todos aqueles demônios que estão a serviço de Satanás para moverem no mundo nesse tempo, para, de qualquer forma, impedir que os propósitos de Deus se estabeleçam e, por outro lado, atacar, enfraquecer e, se possível, derrubar da fé aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Portanto, são entidades malignas que atuam no mundo espiritual
numa guerra muito intensa contra os filhos de Deus. Portanto, nós também estamos nesta guerra. Queiramos ou não, se nós cremos em Jesus, há uma guerra deflagrada ao nosso redor. Se nós não estivermos cientes, se nós não estivermos bem posicionados, com certeza nós podemos ser apanhados e podemos ser derrubados na nossa fé e na nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E aqui, João, ele fala que esses demônios eles têm um propósito bem específico, influenciar os reis da terra. Hoje nós aplicaríamos influenciar todas as autoridades e governantes que existem no mundo. Então, o diabo tenta mover de todas as formas para que essas autoridades elas se oponham ao propósito, ao projeto de Deus na face desta terra. Então, o objetivo dessas forças malignas é levar essas autoridades a se oporem a Deus, contra os princípios do Evangelho, contra as verdades milenares da nossa herança judaico-cristã, contra valores tão preciosos desenvolvidos na igreja ou através da igreja, vindos de Deus e da sua palavra. E qual é o objetivo? Se nós olharmos hoje o movimento que há no mundo, nós vamos ver que essas entidades, através desse controle às autoridades, têm alguns objetivos. Né? Um deles é simplesmente implantar uma nova ordem mundial. Hoje se fala muito na implantação de uma nova ordem mundial. Claro, não estou nem habilitado para explicar plenamente tudo isso, mas algumas metas dessa nova ordem mundial, meramente é estabelecer uma moeda única no mundo para que essa nova ordem controle toda a economia da face da terra para os propósitos dessa nova ordem. E é claro, como são demônios que agem, o objetivo é que o diabo tenha o controle indiretamente através dessas autoridades na economia mundial. Claro, isso vai gerar extremos problemas e muitas dificuldades para toda a sociedade. Então é um dos objetivos para esse tempo do fim. Um outro objetivo é diminuir a própria população do mundo. Hoje se fala muito que é necessário diminuir a população do mundo. Como que, a princípio, essas coisas estão e vão acontecer com maior intensidade? Meramente através da própria ciência. A ciência, ela vai cada vez mais ser usada com esse objetivo. Vai estabelecer formas para poder conter o crescimento da população. De uma forma ou de outra, fazer com que essa população seja reduzida cada vez mais dentro de um propósito global que existe na face da terra. Então nós temos que estar muito atentos a certas ofertas e a certas coisas que a própria ciência nos oferece, para que nós não sejamos enganados, porque atrás há um propósito nefasto, maligno, para diminuir a própria população do mundo. E uma segunda ação desse propósito de diminuir a população é a divulgação de ideologias que vão contra a família. Hoje nós lutamos com cada vez maior intensidade, talvez seja essa faceta que hoje mais está presente na nossa sociedade. Hoje nós estamos cercados de pessoas que pregam ideologias que são contrárias à família tradicional, são contrárias àquilo que Deus ensina em Gênesis, no capítulo 1, onde Deus criou o homem e Deus criou a mulher, e com propósitos bem definidos. Deus disse: agora vocês se multipliquem, agora vocês enchem a terra, agora vocês governem a terra. Então todas essas ideologias,
elas estão indo contra esse grande mandamento, esse grande propósito de Deus quando o homem foi criado. Por quê? Porque essas ideologias, atacando a família, incentivam relacionamentos contrários à palavra de Deus, que não mais permitem que pessoas sejam geradas, com que haja esta multiplicação, com que a terra seja cheia de pessoas que venham naturalmente através da forma natural de viver aquilo que Deus estabeleceu lá na frente. Então nós temos que estar atentos. Por quê? Porque os espíritos imundos, os demônios, como está escrito aqui em Apocalipse, eles estão se movendo incansavelmente para realizar o que o dragão, a besta e o falso profeta os destacaram a realizar. Então, de fato, há uma ação maligna contrária àquilo que Deus quer, àquilo que Deus estabeleceu para fazer prevalecer neste mundo. Então, a palavra de Deus, por que João traz esta revelação? Porque Deus revela isto a João, exatamente para alertar a igreja. Porque no versículo 15, Jesus diz: eis que venho como vem o ladrão. Então, agora, Jesus, ele libera a palavra dizendo por que a igreja precisa estar atenta para os movimentos que existem no mundo hoje. A igreja precisa estar apercebida. Por quê? Porque tudo isso aponta para a brevidade da volta do Senhor. Então isso foi revelado exatamente para nos situar na própria história, na própria evolução do tempo, como as coisas estão acontecendo. Quando nós olhamos ao redor, nós vemos que esses demônios estão agindo no mundo inteiro, influenciando autoridades. Cada vez mais nós ficamos um pouco assustados com notícias que nos chegam a respeito de projetos e decisões que se tenta implantar em tantos lugares nesse mundo que nós entendemos são totalmente contrários a Deus e a sua palavra. Hoje nós somos bombardeados por ideologias que ferem aquilo que nós herdamos da nossa herança judaico-cristã. Então nós estamos com certeza vivendo isso. Se você é uma pessoa um pouco antenada, que fica atento àquilo que as redes sociais falam, ou as próprias notícias nos trazem, nós logo percebemos que estamos entrando num tempo em que cada vez mais essas coisas estão acontecendo e elas vão se acelerar. Por isso, nós temos que olhar para um evento definitivo, que é a volta de Jesus. Jesus em breve virá. Todas as coisas estão se afunilando rapidamente para este evento. Não tem como a gente dizer não. Tudo aponta para a brevidade da volta do Senhor. E aqui diz, Jesus falando, eis que eu venho como um ladrão. O que quer dizer isso? Quando menos as pessoas esperam. Quando menos as pessoas estão despreparadas. A Bíblia, inclusive, fala a respeito de Noé ou de Sodoma e Gomorra. As pessoas comiam, bebiam, estavam ali em festa, de repente veio a destruição. Assim será na volta de Cristo. As pessoas estarão desapercebidas, despreocupadas, vivendo a sua vida e de repente o Senhor virá. Mas isso não pode acontecer com você, não pode acontecer comigo. Nós temos que estar atentos, temos que estar apercebidos, temos que estar focados na palavra de Deus, porque em breve o Senhor virá. E em função disso, a palavra de Deus é bem-aventurado aquele que vigia. São palavras de Jesus reveladas diretamente a João e que estão aqui no nosso texto. Ele diz, bem-aventurado, feliz é aquele que vigia e guarda suas vestes. Então, em primeiro lugar, a recomendação é, ei, vigia, nós temos que vigiar. E eu busquei no dicionário alguma definição. Vigiar é o estado ou ação de observar cuidadosamente para verificar se há possíveis perigos ou dificuldades. Então, vigiar é ficar observando se há perigos ou dificuldades. Eu quero dizer para você, há perigos e há dificuldades. Por quê?
porque nós percebemos isso. Também, vigiar significa permanecer alerta ou acordado, ficar de sentinela, observar com atenção. Então isso é vigiar, e a palavra de Jesus, ela é bem-aventurado aquele que vigia. Meu irmão, minha irmã, se você for alguém que vigia, alguém que esteja atento aos acontecimentos e aos movimentos ao redor, você é uma pessoa feliz. Por quê? Porque você não será pego desprevenido, você estará ciente do que está acontecendo, consequentemente, você pode estar preparado para tudo que vier, porque você vai ter a herança que o Senhor promete àqueles que forem fiéis e perseverarem firmes até o final. Além disso, vigiar, ou aplicando essa definição, vigiar é você ficar realmente firme na palavra de Deus, é você ser uma pessoa conectada com essa palavra. Aqui estão todas as orientações e direções que você precisa. Aqui, a palavra de Deus, ela sempre de novo vai te situar a respeito de onde nós estamos, vai te dar direções de como se posicionar, vai te fortalecer para que você possa resistir a todos os ataques, venham eles de onde vier, venham eles como vier. Se você for uma pessoa que vigia, você será vencedor em nome de Jesus. Então você precisa conectar-se com essa palavra, fundamentar-se nela, enraizar-se cada vez mais nesta palavra, porque Jesus diz, né, que aquele que ouve e pratica a palavra é como alguém que constrói a casa sobre a rocha. Vem ventos, vem tempestades, vem chuvas, essa pessoa não será abalada. Meu irmão, minha irmã, Deus deseja que você não seja abalado por absolutamente nada, que a sua estrutura esteja sobre a rocha e, consequentemente, você seja mais que vencedor em nome desse Deus Todo-Poderoso. Mas vigiar também é você ter a sua vida de oração, você estar sempre na presença do Senhor, desenvolver aquela comunhão, aquela intimidade com o Senhor, que é algo tão importante, tão precioso. Por quê? Porque quando você tem vida de oração, você entra na presença do Senhor, você chega na presença do Pai. E a palavra diz que quando nós chegamos à presença do Pai, Deus na sua bondade, Deus na sua graça, se revelará ao nosso coração. Deus nos abençoará, o Espírito Santo será enviado sobre as nossas vidas, a unção de Deus nos tomará e nos dará discernimento, nos dará entendimento, para que nós saibamos para onde ir, o que fazer, como nos posicionar em toda e qualquer situação, para permanecermos firmes e inabaláveis na nossa fé e na nossa comunhão com o Senhor. Então, a primeira palavra aqui de Jesus é vigia. Meu irmão, minha palavra para você é vigia, porque os tempos estão cada vez mais difíceis. O inimigo cada vez mais está orquestrando situações e ataques para, se possível, derrubar aqueles que são cristãos. Então, você tem que estar firme para que ele não prevaleça contra você. E uma segunda orientação de Jesus aqui é: guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Isso aqui significa ande em santidade. Ande em santidade. A Bíblia, ela traz como figura de santidade vestes limpas. A Bíblia diz que nós temos que tirar as vestes sujas. É um ensinamento do apóstolo Paulo, que nós temos que nos despir das roupas sujas do velho homem, da antiga vida, e nos revestir de uma nova vestimenta, a vestimenta da nova criação, do ser filho de Deus, e assim andarmos em obediência aos princípios e às verdades da palavra de Deus. É tão importante, meu irmão, e não é tão fácil, porque nós vivemos num contexto em que a maldade se avoluma. Tudo isso aponta para a brevidade da volta do Senhor.
E é necessário que a igreja seja uma igreja muito atenta, muito apercebida, para que ela busque a santidade, busque até a revelação de Deus, do que é vida santa, como viver no contexto de hoje, para não sermos enganados pela nossa carne, para não sermos contaminados pelo mundo, para não sermos de forma alguma enganados por Satanás. É um desafio, mas eu quero dizer para você de novo, o Espírito Santo habita em você. Ele é uma luz que brilha no seu interior e ele vai lhe orientar, vai lhe dar clareza a respeito de como você deve viver esta vida neste tempo. Então, queridos, eu estava lendo esta palavra e meditando nela, ela impactou meu coração, porque quando nós analisamos os fatos, os acontecimentos mundiais, nós percebemos o quanto isso aqui está começando a acontecer. Como essas entidades foram liberadas e elas estão atuando sobre os governos das nações para que o propósito do inimigo seja alcançado. Mas glória a Deus, há uma igreja e há um Deus vivo e poderoso que não está distante e que está disposto a abençoar esta igreja, a dirigir esta igreja, a ungir esta igreja, a tomar esta igreja pela mão e a conduzi-la neste contexto para que ela não seja afetada, não seja contaminada, mas ela permaneça firme e inabalável até o fim. Por isso, meu irmão, minha irmã, mais uma vez digo, seja alguém que vigia, não descuide da sua vida. Avalie constantemente a sua comunhão com o Senhor. Examine-se constantemente para ver se você está no caminho certo. Se o seu nível de comunhão está legal. Se de fato Jesus é Senhor da sua vida e você está andando na direção e na dependência dEle. E é claro, cuide da sua vida. Seja santo, assim como o Senhor Jesus é santo. Deus abençoe. Deus leve você a meditar. Deus fortaleça você. Deus leve você a decisões que sejam necessárias para você estar muito bem firmado e fundamentado. Para que venha o que vier, você não seja abalado. Permaneça firme e receba um dia a herança das mãos do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar cada pessoa que está assistindo essa hora na Tua presença. Pai, primeiramente dá consciência a cada um que nós estamos numa batalha, numa guerra, que o nosso inimigo, de maneiras muito bem orquestradas, está movendo em tantas áreas, em tantas situações, para, se possível, controlar essas áreas. Principados, potestades atuam sobre autoridades, atuam sobre instituições para prendê-las, para amarrá-las. Entidades agem nas cidades para perturbar e confundir. Senhor, nesse meio está o teu povo, Senhor, eu oro, abençoa os teus filhos, nós somos igreja. Pai, nos abençoa, nos dá graça, nos ilumina. Sim, Senhor, nos dá entendimento. Pai, nos dá visão do nível de guerra que estamos. Pai, dá-nos ciência das armas que o Senhor disponibiliza para nós usarmos. Pai, que a tua igreja seja adestrada pelo Espírito Santo para guerrear as guerras do Senhor, para combater no mundo espiritual, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O Senhor já venceu. Pai, dá essa ciência aos teus filhos, em nome de Jesus. Pai, para que se levante um exército forte, Pai, muito bem organizado, que guerreie as guerras do Senhor, para que todos os intentos de Satanás sejam frustrados e o reino de Deus se estabeleça cada vez mais, cresça e crie expressão para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém. Amém. Só para encerrar, lembrando o fim de semana, nossas atividades são normais. Sábado, os jovens reúnem-se para o seu tempo na presença do Senhor. Venha, receba de Deus, participe, seja abençoado. E no domingo, os dois cultos, culto da família
às 9 horas da manhã, às 19 horas. Deus tem nos dado reuniões muito abençoadas. Deus tem se manifestado maravilhosamente no nosso meio, operado milagres e maravilhas. Eu convido você, venha, você vai ser abençoado, porque o Senhor que nós adoramos é o Todo-Poderoso Deus, aquele que nos ama e aquele que tem promessas ilimitadas e imutáveis na nossa direção. Obrigado por você ter estado conosco nesse tempo. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.